resposta, hein, meus amigos? Eu pensei que só eu que tinha visto um vídeo desse rapaz aqui. E esse rapaz aqui, ele realmente não entende nada de Bíblia, gente. Aí eu vi uma resposta pra ele aqui e achei muito boa. Todo respeito a esse rapaz, mas é impressionante o contorcionismo que algumas pessoas fazem para tentar defender algo que é claramente contrário à palavra de Deus e tentam fazer isso pela própria Bíblia. Por isso que você tem que examinar as escrituras. Mas presta atenção nisso aqui. Eu recomendo que ou você pega alguns versículos antes e começa a ler o contexto, ou pega dali onde o cara falou e desce mais um pouco, porque se você isolar, você não vai entender o contexto daquela história que está sendo contada, entendeu? Aí o pessoal pega versículo isolado e começa a mentir. Na palavra, né, no momento que ele está dizendo ali, todos os pecados são privados da graça de Deus. Ele não se refere a Jesus Cristo. Tudo bem que depois ele vai dizer que Jesus, que se fez igual ao homem em tudo, menos no pecado, tal, vem no jeito de mim. Mas na hora que diz isso, todos pecaram, que é o que o protestante gosta de repetir. O quê? O que ele falou ali? Calma aí, pessoal. No jeito de mim. Mas na hora que diz isso, todos pecaram, que é o que o protestante gosta de repetir, não está incluído Jesus Cristo. Não estão incluídos os anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os outros. E aí, não eram todos que pecaram? Aí a pessoa pode dizer, não, ele está dizendo de todos os homens. Os homens têm diferença pros anjos, tá, gente? Mas eu quero voltar mais aqui, gente, que ele falou alguma coisa ali. Claramente contrário à palavra de Deus e tentam fazer isso pela própria Bíblia. Por isso que você tem que examinar as escrituras. Mas presta atenção nisso aqui. Na palavra, né, no momento que ele está dizendo ali, todos os pecados são privados da graça de Deus. Ele não se refere a Jesus Cristo. Tudo bem que depois ele vai dizer que Jesus, que se fez igual ao homem em tudo, menos no pecado. O pecado e a morte reinou desde Adão até Moisés. Depois disso, depois ali com João Batista, se encerrou a lei do pecado. Porque antes dá a entender que não tinha pecado porque não tinha lei. Quando não tinha lei, não tinha pecado, gente. Né? A lei é o quê? É a que acusa, a que condena. É simples, só você vê os caras lá sendo apedrejados lá no Velho Testamento toda hora. E veja, nem todos viemos pelo pecado de Adão. Ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, tá? Porque eles tinham ali o reinado da morte. Até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Então todos viemos de Adão e Eva. Não, cara, aqui tá falando que não, nem todos viemos. Jesus diz, tá? Que não pode nascer uma coisa boa numa árvore ruim e uma árvore ruim nascer coisas boas, tá? Veja que é o mesmo texto, só que um pouco antes. Ó. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Ó. O pecado estava ali. Agora qual é o problema? O pecado ou a lei? Ó. Porém, quando não existia lei, Deus não levava em conta o pecado. Aí ele diz, ó, porque desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou entre os homens. Então veja, então para pensar o que esse texto está querendo nos dizer. Que já existia pecadores na terra, mas Deus verdadeiro não levava em conta, estava de boa. Aí depois a lei veio. Aí virou morte, virou Adão até Moisés, lei de morte. Aí qual que é o pior aí? Um mundo que um Deus não leva em conta o pecado, quando não tem lei, ou quando a lei entra e vira uma coisa de morte. O que essa lei é? A lei é o seguinte, o cara tá comendo muito, deve morrer. Aí o cara tá lá comendo muito, pega ele e mata ele. A lei é isso, gente. A lei é isso. Tinha um monte de pecadores na terra, mas não tinha lei. Mas aí veio um cara e falou assim, agora se ficar comendo igual aquele cara ali, deve ser morto. Por isso que Jesus se fez amigo dos pecadores, porque o problema não é o pecado. O problema não é o pecado, o problema é a lei, que mata os pecadores. O pecado de Jesus perdoou, né? O pecado de Jesus perdoou. É diferente de uma lei que mata, né? Depois veio a lei e com ela entrou o pecado. E agora? E agora? Total, vem no jeito de mim. Mas na hora que diz isso, todos pecaram, que é o que o protestante gosta de repetir, não está incluído Jesus Cristo. Não estão incluídos os anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os outros. E aí, não eram todos. Mas é sério que pra cima de mim, o cara do vídeo vai meter uma desonestidade intelectual, porque o que ele não sabe que nós julgaremos os anjos caídos. Ele fala só dos anjos do Pai Altíssimo, mas não fala do lado das trevas que caíram aqui, cara. Tá vendo? É desonestidade intelectual, porque o que eles têm de anjo caído, o que eles adoram, quantos textos de sacrifício você vê o povo de Israel fazendo no Velho Testamento? Porque até nesse texto eles colocam que é o gentil que tá fazendo isso. Mas não é, é o povo de Israel. Quantas vezes você vê eles fazendo sacrifícios e ofertas no Velho Testamento? Aí Paulo tá dizendo aqui que quem sacrifica, sacrifica não a Deus, mas a demônios. Mas é claro, porque tá falando dos homens. Nós somos um pouco menor do que os anjos. Aqui Paulo está dizendo que as pessoas não sabem julgar as coisas mínimas deste mundo e não sabem que vão julgar os anjos caídos. As pessoas nem sabem que Jesus levantou 12 apóstolos para julgar as 12 casas de Israel. E outra, uma coisa que tem nesse vídeo aí que chama atenção é o seguinte, que todos foram destituídos da glória de Deus. O destituir é um afastamento temporário, não é uma expulsão para sempre. Já tem um povo que foi jogado aqui na terra, eles caíram.
a leitura, é só continuar a leitura, meu Deus do céu. Capítulo 5, versículo 12, está falando que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, também entrou a morte passou a todos os homens, então todos pecaram. Está falando ali claramente de homens, não está falando de anjo, não está falando de querubim, está falando de animais, está falando de homens. E não precisa nem falar de Jesus, porque 2 Coríntios 5, 21, fala que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado como nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus.